Olá, eu sou o Gabriel, sou historiador e educador no Museu Afro-Brasil. O tema da nossa visita será Trabalho da Escravidão à Abolição. Trabalho é uma palavra polissêmica, ou seja, ela tem vários significados, vários sentidos. Para essa visita, é importante que tenhamos dois desses significados da palavra trabalho em mente. Um é o trabalho como a principal forma de interação do ser humano com o mundo. A forma com a qual os seres humanos se relacionam com o espaço, modificando o espaço e modificando a si próprio. Dessa forma, entendemos trabalho como uma atividade inerente aos seres humanos. O outro significado da palavra trabalho para essa visita é o trabalho como o conjunto das relações sociais de produção, ou seja, aquela categoria de trabalho que os historiadores e os economistas costumam chamar de modos de produção. Bom, considerando o trabalho a partir dessas duas categorias, desses dois sentidos, nós vamos entender como o trabalho deixou de ser, ao longo da história, uma atividade vital do ser humano para se tornar fonte de acumulação e de expansão de riquezas para uns e fonte de opressão para outros. Tendo isso em vista, buscaremos entender como a escravidão se insere em nossa história. Qual o sentido da escravidão para entendermos a história do Brasil e a história do mundo moderno? Nossa visita será na exposição de longa duração do Museu Afro-Brasil. Passaremos por 3 núcleos temáticos. O núcleo Religiões Afro-Brasileiras, o núcleo Trabalho e Escravidão e o núcleo de História e Memória. Seguiremos a visita. Qual é o significado e o peso da escravidão para a história do mundo? O que sabemos sobre essa história? Quais povos foram escravizados? Qual o significado dessa história para o Brasil? Para o Brasil, foram trazidos cerca de 4,8 milhões de africanos e africanas ao longo de quase 4 séculos de história de escravidão. Isso já diz muito sobre a nossa formação histórica e social. Esse mapa nos mostra o percurso de mercadorias que eram trocadas no comércio transatlântico entre Brasil, África e Europa. Dentre essas várias mercadorias, os escravizados faziam parte. Os escravizados, tratados como mercadorias e, ao mesmo tempo, produtores dessas mercadorias que seriam trocadas nesse comércio transatlântico. Mas o que esses povos trouxeram para o Brasil? Quais histórias nos contam? O que de africano há em nós, em nossa cultura, em nossos saberes, em nosso jeito de ser, em nossa história? Vamos descobrir. Este é o núcleo das religiões afro-brasileiras. Neste núcleo são representadas algumas das religiões, algumas das matrizes africanas trazidas para o Brasil no contexto escravista e que permanecem em nossa cultura nos dias de hoje. Dentre as várias matrizes africanas trazidas para cá, estão as matrizes iorubás. E o que aprendemos com as histórias desses orixás? Como essa história se relaciona com a história do trabalho e da escravidão? Ogum é o orixá do ferro, é o orixá das ferramentas, é o orixá da guerra. Cada orixá representa um elemento da natureza. Ogum representa o ferro. Ogum é o senhor da forja do ferro. Representa também a agricultura. Representa as profissões que se utilizam do ferro. Representa os ferramenteiros. Ogum representa a resistência. Podemos seguir para um outro núcleo, o núcleo trabalho e escravidão. Como a escravidão se inscreve na história do Brasil? A escravidão foi o conjunto de relações de produção que vigorou durante quase 4 séculos aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Foi a principal fonte de produção de toda a vida social e material. Aqui representa a produção canavieira, ou seja, o ciclo econômico da cana-de-açúcar. O açúcar foi o principal produto que o Brasil começou a exportar para o mercado internacional, sendo colônia de Portugal,
em meados do século XVI, ou seja, já no início da colonização. Dentre os povos africanos trazidos para cá, dentre os bantus e dentre os iorubás, a presença do ferro era muito importante. Vamos de ver no outro núcleo Ogum, uma divindade do ferro. Ou seja, o ferro era elemento importante na vida social de povos africanos, do mesmo modo que o foi na vida social da colônia portuguesa e em outras partes do mundo. Dentre os africanos foram trazidos para cá exímios ferreiros. As peças da moenda são feitas em madeira. O trabalho de entalhar madeira também era conhecido entre os povos africanos trazidos para cá, assim como a agricultura. Vale lembrar que, para além da força física, os povos africanos trouxeram seus conhecimentos, seus saberes, suas técnicas e contribuíram para a história da técnica e da tecnologia no trabalho no Brasil. Continuaremos a nossa visita no Núcleo de História e Memória, onde falaremos um pouco mais sobre o trabalho e sobre a presença negra no Brasil nesse período. A história da escravidão no Brasil também é a história de luta e resistência contra esse sistema brutal que oprimiu, expropriou indígenas, que escravizou africanos, que foram arrancados duramente de suas terras e trazidos para cá contra sua vontade. Dentre as várias histórias de luta, temos a história de Palmares, temos a história de vários quilombos, temos as várias insurreições que ocorreram no período escravista, temos a Revolta dos Malês, temos as lutas abolicionistas. E é nas lutas abolicionistas que podemos falar da história de Luiz Gama. Luiz Gama tem uma história muito interessante. Nasceu livre, foi vendido como escravizado pelo próprio pai, conseguiu sua liberdade e passou a lutar pela emancipação da população negra. Passou a lutar pela abolição da escravidão, pelo fim da escravidão. Luiz Gama ficou conhecido como amigo do povo. Seu enterro mobilizou uma multidão de pessoas aqui em São Paulo. No dia 3 de novembro de 2015, aniversário de seu falecimento, a Ordem dos Advogados do Brasil concedeu-lhe o título póstumo de advogado, em reconhecimento ao seu legado no campo do direito. No dia 16 de janeiro de 2018, a Lei Federal 13.629 conferiu-lhe o título de patrono da abolição da escravidão no Brasil, e seu nome foi inserido no livro dos Heróis da Pátria. No dia 16 de outubro de 2020, a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo concedeu a Luiz Gama o Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. Prêmio este que foi recebido pelo Museu Afro-Brasil. Assim como Luiz Gama, o Núcleo de História e Memória também traz histórias de outras figuras negras que se destacaram na história do Brasil em diferentes campos do conhecimento. Essa visita fez parte da nossa programação da Semana de Consciência Negra. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.